A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de março, recordamos hoje os santos Marcos Chong e Aleixo Sejong, decapitados por seus parentes coreanos. Marcos nasceu no que hoje é a Coreia do Sul em 1794. Sua família pertencia à nobreza local. Seu contato com o cristianismo e sua conversão se deu mediante o testemunho do martírio de dois sacerdotes católicos. Ele ficara impressionadíssimo pela alegria expressa no rosto dos dois mártires e quis se informar mais sobre essa religião ocidental. Vamos conhecer a história desses santos. Os dois santos mártires, desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja do Oriente. Santos mártires Marcos Chong, ele era catequista, e Aleixo Sejong era seu catequizando. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Poucos anos antes, nascia Marcos Chong, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor e se casou. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos que foram martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Ele se tornou catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade ao lado da esposa, também cristã. Se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Conheceu um jovem enviado pelo então bispo São Simeão para ser catequizado, Aleixo Sejong, também oriundo de uma família rica. Aleixo rapidamente aceitou a pregação do Evangelho, realizada por Marcos, e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão, a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitariam se tornar cristão. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confucionismo, religião oficial do Estado, e de outro, as tradições de veneração de ancestrais. Marcos Chong é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nomes de cristãos que já haviam morrido, em sinal do seu amor aos irmãos e de sua fidelidade a Cristo. A Igreja relata que foi Aleixo quem se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Porém, Aleixo sofreu as pressões. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, resolve negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catequista. A semelhança de São Pedro, é irremediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos. Resolve visitar um bispo na prisão, recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo, onde permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI e canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10.000 católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos vítimas do martírio. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul
a fé provada ao limite do martírio de homens, como São Marcos Chong, catequista, e São Aleixo Sejong. Hoje, a Coreia do Sul vê um considerável aumento do número de católicos. Segundo o relatório da Pastoral em 2018, os católicos sul-coreanos eram mais de 5 milhões, enquanto que em 1999 era um pouco menos de 3 mil, uma alta de 48,9%. Neste período de tempo, a porcentagem de católicos do país aumentou. O que se aprende com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como na história de todos os mártires, a inegável fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho. Ainda que São Aleixo tenha apostatado, ciente do erro que havia cometido, volta confiante na misericórdia divina, a comunhão da Igreja e da fé. Com eles também aprende-se que a pertença é inegociável, mesmo que quando quem exige uma negação são os mais próximos. Mais que isso, ensinam a não desistir daqueles que perseguem, colocando em prática o ensino de Jesus, de orar sem cessar por aqueles. Que possamos pedir a intercessão desses dois santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor Jesus, que o testemunho de São Marcos Chong e São Aleixo Sejong, de terras e épocas tão diferentes das nossas, anime o nosso coração, a busca contínua do amor e fidelidade a Jesus, sabendo que com a nossa adesão radical ao Evangelho, outros também serão alcançados, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, ainda que isto seja pago com o preço da nossa própria vida. Amém. Santos Marcos Chong e Aleixo Sejong, rogai por nós.